A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala sobre área é que a gente está falando de um espaço que pode ser medido em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados e assim por diante, que seria o espaço de um quadradinho de 1 por 1. Então, no caso aqui, eu trouxe um quadradinho que está como 1 metro. Quer dizer que cada quadradinho desses vai ocupar um espaço de 1 metro quadrado, ou o espaço de um quadrado de lado 1. Se fosse centímetros, seria centímetros quadrados, se fosse quilômetros, seriam quilômetros quadrados e assim por diante. Então, se eu quero calcular a área de uma figura quadrangular, o que eu tenho que fazer? Visualmente, é como se eu dividisse essa figura toda em quadradinhos de 1 por 1. Então, se eu tenho um quadrado de lado 6 metros, é como se eu repartisse esse quadrado em 6 linhas e 6 colunas, e cada espacinho desses vai ser um quadradinho de 1 metro por 1 metro. Fazendo a conta, 6 vezes 6, que é a largura vezes o comprimento, eu tenho 36. E contando os quadradinhos, eu tenho 36 quadradinhos também. Então, eu posso tanto falar 36 metros quadrados quanto 36 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Essa é a ideia. Da mesma forma, se a minha figura fosse um retângulo, eu trouxe aqui para a gente um retângulo de 6 por 4, é como se visualmente, né, eu repartisse essa figura em 4 colunas e 6 linhas. E eu consigo ver, então, que aqui eu tenho 24 quadradinhos. Ou seja, essa figura retangular total, ela é formada por 24 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Ou seja, ela ocupa a mesma área que 24 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Por isso, a gente fala 24 metros quadrados. O triângulo é um pouquinho diferente porque ele não é um quadrilátero. Mas se a gente reparar, o triângulo sempre é metade da área de um quadrilátero. Esses 3 primeiros são metade da área de um quadrado, e esse último é metade da área de um retângulo. E a gente pode ver aqui que eu dividi com uma linha, né? Esse primeiro e esse segundo aqui, que não são triângulos retângulos. Eu dividi para ficar fácil da gente ver que essa parte colorida aqui é exatamente metade dessa parte azul. Mesma coisa se repete do outro lado. Essa parte aqui é metade dessa parte azul. Aqui nesse triângulo vermelho também, essa parte vermelha é metade dessa parte azul, e essa parte vermelha maior aqui é metade dessa parte azul maior. Ou seja, a forma de calcular é como se eu estivesse calculando a área de um retângulo ou de um quadrado. Eu vou pegar o comprimento vezes a largura e vou dividir por 2. Só que no triângulo a gente chama de base e altura. Então, eu vou pegar a base e a altura e vou dividir por 2, porque é metade da região de um quadrilátero. Aí a gente tem o paralelogramo. O paralelogramo, ele é uma figura com inclinação, ele tem ângulo diferente de 90 graus. Os ângulos internos são diferentes de 90 graus, mas os lados são paralelos 2 a 2, ou seja, esse lado de cima é paralelo com esse de baixo, e esse ladinho aqui é paralelo com esse ladinho aqui. Como que a gente faz para calcular a área do paralelogramo? Bom, dá para ver que esse recorte que está em roxinho ali cabe exatamente naquele outro recorte azul do outro lado. Então, eu vou puxar ele para cá, para vocês conseguirem identificar que a figura que se forma é como se fosse um retângulo. E aqui eu não mudei nem a altura, nem a base do paralelogramo fazendo esse recorte, transferindo essa partezinha roxa para o outro lado. Então, eu também posso calcular como comprimento vezes largura. Da mesma forma que eu calcularia se fosse um retângulo. Tem também o trapézio. Bom, aqui tá super fácil de ver que se eu pegar essa partezinha verde e calcular a área dela, que a gente já sabe fazer, porque é um retângulo, e somar com a área dessas pontas azuis, eu vou ter a área total da minha figura. Então, se você souber a medida da base
de cima, da base superior, e souber a medida das bases dos triângulozinhos laterais, você consegue calcular fazendo a soma da área do retângulo com a área desses recortezinhos laterais. Mas tem um jeito mais legal de identificar uma fórmula, né, para a gente conseguir calcular a área do trapézio. Eu separei o meu trapézio aqui por uma das diagonais e dá para ver que me restou dois triângulos. O triângulo de baixo, esse aqui, é esse aqui, e o triângulo de cima eu fiz uma rotação nele, né? Ele estava com a base para cima, eu girei ele e deixei ele com a base para baixo. Bom, então agora é só somar essas duas áreas, calcular a área do triângulo de baixo, que é esse que está H vezes Bzão, calcular a área desse triângulo de cima, que é esse que está aqui do lado, que está H vezes o Bzinho, e somar essas duas áreas. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, do primeiro triângulo seria o Bzão, né, que é a base maior, vezes a altura dividido por 2. Eu teria que somar com a área desse segundo triângulo, que seria esse Bzinho vezes a altura, que é a mesma, dividido por 2. Eu consigo colocar a altura em evidência, já que ela está sendo multiplicada nas duas figuras, e a divisão por 2 também. Então, a minha fórmula ficaria assim: a média entre a base maior, que é essa base aqui, e a base menor, então eu preciso somar essas duas informações e dividir por 2 e multiplicar pela altura. E daí a gente tem o losango. O losango, ele é formado por duas diagonais, uma diagonal aqui e uma diagonal aqui. Esse meu losango, ele tá parecendo que tem 90 graus em todos os ângulos, né? Mas a ideia do losango é que os lados sejam iguais, independente da medida dos ângulos internos. Diferente do quadrado, que tem lados iguais, mas precisa ter todos os ângulos de 90 graus. Bom, o que eu posso fazer aqui no losango? Eu posso recortar ele aqui no meio e eu consigo ver que sobram dois triângulos para mim. Se eu sei a medida dessa diagonal e sei a medida dessa outra diagonal aqui, eu consigo fazer algo parecido com isso. Eu posso ver, então, que para fazer o cálculo da área dessa parte superior, eu teria que pegar a medida dessa diagonal maior e multiplicar pela metade dessa outra diagonal, porque é só metade do triângulo aqui. E como a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, eu estaria fazendo essa base vezes metade dessa outra diagonal, mas não dividiria por 2, porque não é só essa figura, são essas duas figuras. Então, eu teria que acabar multiplicando por 2 no final de novo. Por isso, não tem por que fazer essa divisão. Vai ser a multiplicação da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2. Aí existem outras figuras, né? Aqui eu coloquei como exemplo para gente um pentágono e um hexágono. Bom, a forma de calcular a área dessas outras figuras vai depender se elas são figuras regulares ou não, se são polígonos regulares ou não. Mas um jeito que funciona para todas elas é dividir essas outras figuras em figuras que a gente já sabe calcular a área. Por exemplo, o pentágono. Esse pentágono é regular, então eu posso calcular a medida da área de um triângulo, fazendo base vezes altura dividindo por 2. E quando eu souber a área desse triângulo aqui, eu só preciso multiplicar pela quantidade de triângulos. Então, descobrindo a área de um deles, eu multiplicaria por 5. Nesse outro caso aqui, eu tenho dois trapézios. A forma como eu dividi esse hexágono, eu dividi ele em dois trapézios. Se eu descubro a área de um deles, eu consigo descobrir a área dos dois, só fazendo a soma. Ou eu também poderia dividi-lo em outros triângulos, e se eu descubro a área de um desses triângulos, eu descubro a área de toda a figura. E é isso.